Irmãos, Amém. graças e paz. Abram suas Bíblias aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, amém? Amém. Aqueles que forem encontrando, fiquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Dando continuidade à série de mensagens Vivendo com Esperança. Série de mensagens que estão sendo transmitidas a partir da carta de Paulo, da primeira carta aos Tessalonicenses. Nesta noite estamos chegando aí no capítulo 3. Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estáis designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predizemos e fomos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil todo o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nós regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Amém? Até aqui. Vamos orar. Santo querido Deus, muito obrigado por essa leitura. E nós pedimos a tua direção nesta noite. Para, ó Deus, que a tua palavra, que agora será exposta, ó Deus, ela possa ser viva e eficaz na aplicação à nossa vida cotidiana. Que possamos tirar ricas lições, ó Deus, de tudo que foi tratado aqui, ó Deus, que o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos, os Tessalonicenses, que seja aplicado também na nossa vida, na nossa época, ó Deus. Todo o conhecimento, ó Deus, da tua palavra, para a edificação da tua casa, para a edificação do teu povo. Perdoa nossos pecados. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar, amém? Irmãos, como os irmãos bem sabem, estamos nessa série de mensagens Vivendo com Esperança. Nessa série de mensagens, na primeira carta aos Tessalonicenses, nós estamos trazendo uma série de exposições. E às vezes parece até cansativo, né? As introduções, a questão de contextualizar para começar a cada exposição, uma vez que nós estamos trabalhando durante essa sequência de mensagens no mesmo livro, que aborda temas muito similares e que tem um único propósito aos seus destinatários, né? Paulo está ali, escreve essa carta depois de receber as notícias, né? O capítulo 3 trata dessa questão, de que quando Paulo envia Timóteo de volta
Paulo, Timóteo e Silas, eles são forçados a sair da cidade de Tessalônica, assim que fundam essa igreja, por conta da perseguição que se inicia naquela cidade contra os apóstolos, contra os missionários. Então Paulo é forçado a sair daquela cidade. Quando ele sai daquela cidade, ele já tem plantado essa igreja, a igreja está plantada. São novos crentes. E Paulo, como o tempo foi um tempo muito curto, ele só teve tempo de passar as noções básicas da fé, o conhecimento básico da fé. E por isso a preocupação de Paulo acerca de como estava o estado daquela igreja diante dessa realidade de novos crentes. E o que nós começamos a observar, irmãos, aqui no capítulo 3, é o amor e o cuidado que o apóstolo Paulo tem acerca da igreja. Lembrando das exposições anteriores, irmãos, Paulo aqui, ele está fazendo uma defesa, né? Nós vimos ali capítulo 2, Paulo fazendo uma defesa do seu ministério apostólico. Porque Paulo estava sendo acusado de quê? De ser um mercenário da fé. A acusação era que Paulo estava ali interessado só em extrair dos irmãos daquela cidade as suas riquezas, de se favorecer por meio da igreja. Essa era a acusação que o apóstolo Paulo enfrentava. E aqui no capítulo 3, continua essa mensagem e essa defesa apologética do apóstolo Paulo ao seu ministério, onde ele inicia demonstrando que todo o seu carinho, todo o seu cuidado, todo o seu amor pela igreja. E a primeira lição que nós tiramos hoje, irmãos, é de que um mercenário jamais vai ter amor pela igreja. É muito fácil, irmãos, identificar um mercenário da fé. Ele não tem amor pela igreja e não tem amor pelos membros da igreja. Ele não está comprometido com a mensagem, com o ensino, e não está nem um pouco preocupado com o destino que os seus ouvintes terão após a sua morte. A nossa missão como pastores, como pregadores do Evangelho, a nossa missão é guiar o povo para que ele chegue até quem? Até Cristo. É transmitir essa mensagem de esperança e de salvação, para que essa esperança não morra nos corações da igreja. É uma mensagem que confronta, às vezes conforta, mas na sua maioria é uma mensagem que vai confrontar você com a realidade desse mundo. Então nós vemos, irmãos, aqui esse amor. Paulo planta a igreja, a preocupação porque ele tinha deixado novos crentes. Mais tarde ele envia Timóteo para saber a situação da igreja. Olha só como é o amor de Paulo por essa igreja. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 7, onde está escrito lá, registrado a história da plantação dessa igreja, está registrado toda a situação que ocasionou a saída imediata de Paulo da cidade. Quando nós vamos ver essa situação, nós vamos ver que Paulo se encaminha até os Bereanos, prega lá também, e depois de lá ele desce para o quê? Para Atenas. Mas antes de ir para Atenas, ele manda o quê? Que Timóteo retorne para que Timóteo pudesse observar a situação dos irmãos e da igreja em Tessalônica, que é o que está aqui. O capítulo 3 está registrando o quê? O regresso de Timóteo dessa missão delegada por Paulo. Então Paulo fica em Atenas. Atenas, irmãos, era o maior centro intelectual daquela época. Então Paulo nada mais, nada menos que ia levar a mensagem do Evangelho aos maiores intelectuais daquela época. Ia enfrentar esses homens, transmitindo a mensagem do Evangelho. E ele precisava muito de ter ao seu lado quem? O seu principal discípulo. O seu principal pupilo.
Timóteo era para Paulo como fosse uma bengala, alguém que ele podia se segurar, se sustentar, ajudá-lo. Era o principal homem a serviço de Deus e a serviço do apóstolo Paulo. Mas o amor de Paulo pelos Tessalonicenses era tão grande, irmãos, que ele faz o quê? Ele envia o seu principal pupilo para verificar a situação da igreja. E mais ainda, a missão de Timóteo era fortalecer e encorajar aqueles irmãos a continuarem firmes na fé. Que tremendo, né, irmãos? O tema dessa mensagem, irmãos, é plantando conhecimento e colhendo esperança. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Plantando conhecimento e colhendo esperança. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 3, verso 1. Pelo que não podendo mais suportar, o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para o benefício da vossa fé, confirmai-vos e exortai-vos. Olha só que tremendo. Irmãos, a palavra ministro aqui, na língua original que foi escrita, na maioria dos pergaminhos encontrados está a palavra diáconos. Alguém que está a serviço. Então, Timóteo era isso mesmo para Paulo. Era alguém que estava a serviço, primeiro de quem? De Deus e também a serviço do apóstolo. Era alguém muito importante para o ministério e para a caminhada do apóstolo. Mas a preocupação dele estava tão grande em relação à igreja que ele envia Timóteo para verificar e ver como estava a caminhada daqueles irmãos novos convertidos na cidade de Tessalônica. Ele vai usar essa expressão para qualificar Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, né? Então, Paulo fica em Atenas, envia Timóteo. Quando ele diz também, irmãos, sozinhos, a palavra ali sozinhos, no original, vai dar o sentido de alguém que foi abandonado por uma pessoa que morreu. Então, olhe só o sentimento que Paulo está quando ele envia Timóteo. Vai enfrentar os maiores intelectuais, sem o seu principal ajudante, e ainda preocupado com a situação da igreja dos Tessalonicenses. Um mercenário ficaria preocupado assim? Será que um mercenário da fé agiria dessa forma? Teria esse cuidado? Teria essa preocupação com a igreja? Mas, irmãos, é muito triste quando nós olhamos para os nossos dias atuais e observamos como a igreja ela se deixa seduzir pelos mercenários da fé. É só ligar a TV. Os mercenários da fé, irmãos, na primeira dificuldade, eles abandonam a igreja. Na primeira dificuldade. No nosso sistema de governo, irmãos, da nossa denominação, que é o sistema democrático, isso ainda é mais terrível. Por quê? Na maioria das vezes, quando a igreja não gosta do pastor, e quando é uma igreja grande, na maioria das vezes, quando não estão gostando do pastor e querem tirar o pastor e não conseguem tirar o pastor, as pessoas param de dizimar. Para que não haja mais condições do pastor ter o seu sustento. O pastor tem sua família, tem seus filhos, para forçar ele a desistir e ir embora. Se o pastor for um mercenário, ele vai ceder a essa pressão. Mas se ele confiar em quem? No Senhor. E se ele entender que ele está ali pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens, ele vai permanecer. Vai enfrentar a dificuldade, a tribulação e tenha certeza, Deus vai conceder a vitória. Deus vai conceder a vitória. Eu já vi isso, irmão, acontecer. Eu vi isso acontecer com um colega.
em que ele enfrentou uma situação de pecado na igreja e, revoltados com o posicionamento sério e correto do pastor, a igreja simplesmente, a maior parte dos membros dizimistas pararam de dizimar. A igreja financeiramente entrou em colapso. E o pastor passou por situação difícil, mas ele não entregou aquilo que Deus confiou a ele. É assim que agem os pastores que amam a igreja. Aqueles que agem dessa forma, Deus vai acertar as contas. O pastor deve confiar primeiramente em Deus. O ministério jamais deve ser movido pela ganância. O ministério pastoral jamais deve ser motivado pela ganância, pela questão financeira, por status, por reconhecimento. O ministério pastoral é um ministério de renúncia, é um ministério de abnegação, é um ministério em que vai haver sofrimento. É um ministério de total confiança e submissão à vontade de Deus. É por isso, pastor André, que eu sempre digo aos novos pastores aquilo que eu ouvi dos mais experientes quando estava para ser ordenado. Nem mesmo a nossa família vai entender a dimensão do ministério pastoral. Somente outro pastor vai entender o que é o chamado ao ministério pastoral. A igreja não vai entender. Os irmãos não vão entender. Mas se você for um mercenário, você vai ter uma vida fácil. Aqui não está dando, só é você ir para outro lugar que vai dar. Vai surgir outras propostas, você vai. Porque a preocupação não é com o reino. A preocupação não é com o cuidado de vidas. A preocupação não é com os frutos da mensagem. A preocupação é em reconhecer e alcançar seus objetivos escusos. Era desse tipo de pessoa que Paulo estava sendo acusado, irmãos. Na igreja dos Tessalonicenses. Paulo está sendo acusado de ser esse tipo de ministro, de ser um mercenário. Mas ao lermos essa carta e ao vermos também um relato em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que isso está longe de ser uma característica do apóstolo Paulo. Um homem apaixonado pela obra missionária e apaixonado pela igreja do Senhor. Verso 3, ele vai dizer: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. O que é que estava acontecendo, irmãos? Paulo estava passando por lutas, amém? Quando a gente vai ver lá o relato de Atos dos Apóstolos, Paulo, quando chega em Tessalonicenses, ele está saindo de Filipos. O que é que acontece em Filipos? Ele é preso, ele apanha, né? Teve que usar a cidadania romana para poder ser libertado. Quando ele chega e planta a igreja em Tessalônica, começa os judeus a perseguir o apóstolo Paulo, ele tem que sair da cidade às pressas para não morrer, ele e sua equipe. Quando ele chega em Beré, a mesma situação com os bereanos. E ele chega em Atenas e vai enfrentar também luta, dificuldade em Atenas. E os mercenários da fé, os falsos apóstolos, e acusam o apóstolo Paulo. Olha, está vendo? Ó? A mensagem dele não é verdadeira, não. Ele não é apóstolo de Deus, coisa nenhuma. Olha aí, ó. Ele aí passando por todas essas tribulações. Como é que pode? Parece os nossos tempos, né, irmãos? A teologia da prosperidade. Se adoecer porque está em pecado. Se foi demitido, está em pecado. Se está numa situação, está em pecado. E Paulo vai dizer aqui, irmãos, no versículo 3 do capítulo 3, que as tribulações fazem parte do ministério. Ser fiel ao Evangelho de Cristo significa dizer que você inevitavelmente vai passar por tribulações. Se você buscar, ou pastor ou não, se você buscar ser um servo fiel do Senhor Jesus Cristo, tenha uma certeza na sua vida. Você vai passar por luta e vai passar por tribulação. E tem um motivo para isso.
Sabe qual é? Esse mundo odeia Jesus Cristo. Essa é a realidade. E como você é um seguidor de Jesus Cristo, o ódio que esse mundo tem acerca do nosso Senhor, ele vai ser direcionado para nós, para a igreja. Ser fiel à mensagem do Evangelho significa sofrer também. Faz parte. Só que os falsos mestres que estavam se introduzindo ali, os mercenários que estavam querendo sugar a lã das ovelhas da igreja dos Tessalonicenses, estavam usando isso para derrubar o mensageiro e assim derrubar a mensagem. A palavra aqui, irmãos, no original, quando Paulo diz para que eles não se inquietassem, né? Essa palavra, ela dá um sentido no original como fosse um cachorrinho abanando o rabo. Dá o sentido de alguém que está o quê? Bajulando você. Né? Essa semana eu vi uma frase interessante, que eu até publiquei nos meus stories, né? E que fala fala sobre Judas e Pedro, né? Pedro era explosivo, sanguíneo, né? Mas era inofensivo. Judas era manso, calmo, mas traiu Jesus com um beijo. E uma coisa que eu tenho levado, eu tenho mais medo daqueles que chegam me bajulando do que aqueles que me confrontam. A pessoa chega me elogiando demais, chega ali me bajulando demais, eu já fico com o pé atrás com aquela pessoa. Eu fico com o pé atrás. Essas são as pessoas que eu tenho medo. Já aqueles que chegam e me confrontam quando eu cometo um erro, chegam, olha, acho que nisso o senhor errou. E nessa pessoa eu posso confiar que ela teve coragem de vir me confrontar, então essa é a pessoa que eu devo confiar. Só o que estava acontecendo, tinha alguns irmãos na igreja tessalonicense que estavam tristes, porque não entendiam por que o apóstolo Paulo teve que sair de uma forma tão abrupta daquela cidade. Eles estavam tristes. Ele saiu, eles não estavam entendendo. Estavam achando que o apóstolo Paulo não tinha sentimentos pela igreja. Estavam se sentindo abandonados. E esses falsos profetas estavam fazendo o quê? Alimentando esse sentimento dos irmãos. Será que já aconteceu isso com você? Às vezes você está chateado com uma pessoa, chega alguém e você começa a abrir o seu coração ali, né? Com alguma situação que você está chateado, chega uma pessoa e começa a alimentar aquele sentimento que você está contra aquela pessoa. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Mas o objetivo era o quê? Atrair o amor que aqueles irmãos tinham pelo apóstolo Paulo, por Timóteo e por Silas, para quê? Para que eles pudessem alcançar os objetivos deles. Eles estavam tentando seduzir, irmãos, a igreja. Levar a igreja a ir contra o apóstolo Paulo, a rejeitar o apóstolo Paulo e a rejeitar a mensagem do evangelho. Como é perigoso, irmãos, essas pessoas, não só dentro da igreja, mas fora. Esse é um ensinamento que nós temos que levar para fora daqui. E o apóstolo Paulo está fazendo a sua defesa, e ele começa, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, quais? A que ele estava sofrendo. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. 4. Pois, quando ainda estávamos convosco, predizemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo já, assim que chegou, ele já disse, olha, nós vamos ser afligidos, isso vai acontecer, vai haver tribulações, nós vamos ser perseguidos. E de fato aconteceu. Quando nós vamos lá para o verso 17, nós vamos ver que isso de fato aconteceu. Isso faz parte. Isso não é a motivação para desmerecer o ministério. Isso não tira a credibilidade do apóstolo. Pelo contrário, as suas tribulações, as situações que ele viveu, elas são carimbo, o certificado do chamado de Deus na vida do apóstolo Paulo. As tribulações são a confirmação de que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Irmão, Jesus foi bem aceito em todos os cantos?
O ministério de Jesus foi tranquilo? Jesus foi amado por todas as pessoas durante os seus 3 anos de ministério? Jesus terminou rico numa mansão com carros importados? Dono de fazendas, de iates? Foi assim que Jesus terminou? O meu herói, o meu salvador, ele terminou pregado numa cruz. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E ele se encontra sentado à direita do nosso Deus, nas alturas. Mas se ele sofreu quando caminhou aqui, por que seria diferente comigo e com você? A questão, irmãos, é como nós vamos nos comportar diante da tribulação, diante das aflições. Como nós vamos nos comportar? Vamos nos entregar? Ou vamos viver com esperança? Ou vamos crer verdadeiramente na promessa desta mensagem, na mensagem do Evangelho? Sabe por que Paulo tinha essa convicção? Sabe por que Paulo conseguiu passar por essas aflições e tribulações sem estar em depressão? Porque a confiança dele não estava em Timóteo, não estava em Silas, não estava nos irmãos da igreja dos Tessalonicenses, não estava na igreja de Antioquia, que no capítulo 13 do livro de Atos é quem comissiona e envia eles nessa missão de plantar igrejas pela Ásia. A confiança do apóstolo Paulo estava exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Por isso ele viveu a vida dele inteira, uma vida com esperança. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Ele continua, verso 5. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil todo o nosso labor. Paulo estava tão preocupado com essa situação, com esses novos cristãos, e por isso que ele envia, com medo que no meio da caminhada eles desistissem, porque a semente foi plantada, foi aguada por um tempo, mas não deu tempo da árvore crescer. Paulo não tinha passado muito conhecimento para aquela igreja, muitos ensinamentos, o tempo foi muito curto. Então eles estavam vulneráveis às ciladas e armadilhas do tentador, que é Satanás. Paulo está se referindo aqui ao diabo, irmãos, a Satanás, as influências. Paulo estava com medo de que esses irmãos começassem a dar ouvidos a ensinos falsos, aos falsos mestres, aos falsos profetas, e a igreja se desviasse da fé. Essa era a preocupação. Ele já estava em Atenas, já estava indo à frente, mas ele continuava com seu coração lá, preocupado com aquela igreja, amando aqueles irmãos, querendo saber como é que eles estavam, enviando Timóteo para reforçar. A missão de Timóteo foi reforçar aquilo que Paulo tinha iniciado, reforçar o ensino, o conhecimento da igreja. Irmãos, por isso que é importante, irmãos, o conhecimento da palavra de Deus. É importante que você conheça a palavra de Deus. É importante que os pastores ensinem a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que a igreja permaneça firme na fé, que vai fazer com que, diante das aflições e tribulações, a igreja não abandone a fé. É o que vai fazer a igreja continuar firme. Aleluia! É isso, irmãos. É só plantando o conhecimento, irmãos, que será possível colher a esperança. Quantos exemplos aí, irmãos,
Os mártires da fé, irmãos. Os irmãos que morreram por conta do Evangelho. Isso só foi possível porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus. A fé foi fortalecida, irmãos, pelo conhecimento. Amém. Mas não é qualquer conhecimento. É o conhecimento da revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem aqui quer conhecer Deus? Amém? Amém. Amém? Amém. Só através da palavra, irmãos. Só através da palavra. Não há outro meio, não há outra forma. Estão agora na moda, né, os pregadores coach. Não tenho nada contra os coaches, né, que algumas pessoas vão ver na internet, mas eu acho que cada um deve estar no seu espaço devido. Eu acho que para a vida empresarial, para outras atividades, eles são importantíssimos, porque eles motivam as pessoas. Mas aqui, irmãos, na igreja, a igreja não precisa de coach. A igreja precisa de homens e mulheres comprometidas com o ensino da palavra. Amém. Porque é ela que vai gerar no nosso coração esperança. Amém. É através dela que vamos atravessar as tribulações e as aflições da nossa vida. Por isso que Paulo enviou Timóteo de volta aos Tessalonicenses. Vá lá, Timóteo, e fortaleça aqueles irmãos. O tempo que a gente passou lá foi muito curto. Eles estão só com básico, eles são presas fáceis para os falsos mestres. Temos que consolidar aqueles irmãos na fé através de um ensino mais sólido. Quando a gente é criança, a gente toma leitinho, mas quando a gente cresce, come o quê? Carne. Então já está no tempo daqueles irmãos comer comida sólida. Vá lá, dê comida sólida a eles. Para que os predadores não venham e arrebatem as ovelhas do Senhor. Deus já diz na sua palavra, o meu povo padece porque falta. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Mas isso também, irmãos, não depende só do pastor. Agora vai a exortação à igreja. Isso depende também do seu interesse em buscar. Você tem que ter o interesse em ler as escrituras. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu tento. Irmãos, vocês estão olhando para um homem que tinha uma dificuldade tremenda em ler. Eu não era um leitor de livros. André já era. O cara lê livros aí, já li. Eu não era. Eu não conseguia ler um capítulo. Que Marinaldo aqui na minha frente me conhece desde a adolescência. Mas quando Jesus entrou na minha vida, irmãos, eu já comecei. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um Novo Testamento. Lembra daqueles que davam nas escolas? Comecei a devorar, li aquilo todinho. Não entendia nada, mas li. Li. Comprei a Bíblia, fui ler. Dava um trabalho danado aos professores da escola bíblica dominical. Os cabras ficavam com raiva de mim quando eu chegava na igreja. Eu perguntava mesmo. Até o pastor perguntava as coisas. E eu chegava e perguntava, questionava, porque eu tinha curiosidade. O pastor estava fazendo a parte dele. Eu tenho que fazer a minha. Como é que você vai conseguir vencer a depressão? Como é que você vai conseguir vencer as lutas do dia a dia, do cotidiano, se você não estiver firmado nessa rocha? Paulo continua, irmãos. Verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo está voltando com as notícias. Vindo do vosso meio, trazendo o quê? Boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás nós a vós outros. Olha só que coisa boa.
Que ensinamento nós podemos tirar dessa igreja? Que igreja espetacular essa igreja, irmãos. Eles receberam o básico. Você tem noção disso? Paulo passou cerca de 3 anos só lá. Teve que sair rápido. Teve que fugir da cidade para não criar problemas para os irmãos na cidade. Mas com aquele pouquinho que eles receberam, com aquele básicozinho que eles receberam, eles conseguiram o quê? Permanecer o quê? Firmes durante 3 anos de ataques. Quando você vai lá, irmão, para o capítulo 17, você vai ver que os judeus eles vão à casa de Jason, irmãos, onde a igreja se reunia. Não encontram os apóstolos, levam os irmãos ao tribunal na cidade. Mesmo diante de todos esses acontecimentos, irmãos, depois de 3 anos de perseguição, esses irmãos sofrendo perseguição, os falsos apóstolos tentando seduzi-los, Timóteo vai lá e quando volta trazendo boas notícias. Chega, Paulo, as notícias que eu tenho é boa. São boas. Eles permanecem firmes na fé. Firmes. E o amor deles continua o mesmo. Eles estão com o coração ardente esperando que a gente vá lá visitar e eles estão doidos para nos verem de novo. A mensagem foi de encontro ao coração e encontrou morada. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Paulo plantou conhecimento e aqueles irmãos colheram esperança. Glória a Deus. Verso 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, e se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, com toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vós, diante do nosso Deus. Olha só, meu irmão, o resultado. Paulo estava angustiado quando vinha Timóteo lá, preocupado, mas agora com as notícias, ele está alegre. Sabe qual é a maior alegria do pastor, irmãos? Eu vou dizer um negócio aqui, não me interpretem mal não, viu? No dia do pastor lá, os irmãos fazem uma festa, dão um presente para o pastor gosta, viu? Pode continuar fazendo. Mas o maior presente para mim é olhar para vocês e ver o fruto do conhecimento que está sendo transmitido a vocês. É ver o crescimento espiritual da igreja. É a nossa maior alegria, é ver a firmeza da fé de vocês. É ver que diante de todas as lutas que vocês passam, vocês continuam firmes. Diante de todo o bombardeio que esse mundo tem trazido, tem feito à igreja, vocês estão de pé. Essa é a maior alegria do pastor. O mercenário não. O mercenário está preocupado com números, com resultados. Mas o verdadeiro ministro está preocupado com o resultado do conhecimento. Está preocupado com as vidas. Está preocupado com o seu relacionamento com Deus, com a sua vida com Deus, com a sua fé, com a sua esperança. Está preocupado principalmente com a sua eternidade. Verso 10. Olha só o que Paulo fala a esses irmãos. Orando dia e noite. Vou repetir, viu, irmãos? Orando dia e noite. Com o máximo o quê? Empenho. Orando dia e noite, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e para reparar as deficiências da vossa fé. Paulo ficou alegre
com as notícias que Timóteo trouxe, Paulo expressa aos irmãos o amor, dizendo que ele está orando por eles de noite, está ansioso de ir lá de novo, para o quê? Para passar e plantar ainda o quê? Mais conhecimento aos irmãos, para fortalecê-los mais ainda. Amém. E as pessoas estão desprezando a palavra. E a igreja está desprezando a palavra. As pessoas não têm mais amor pela palavra. As pessoas querem vir num culto como esse e querem escutar palavras que as deixem felizes, alegres. Querem ouvir mensagens que emocionem. Mas nós estamos comprometidos em transmitir a palavra de Deus. Aleluia. Porque eu estou convicto, Amém. meus amados irmãos, de que só plantando o conhecimento a igreja vai colher esperança. Amém. Só plantando o conhecimento a igreja vai permanecer firme. Dias de lutas maiores estão se aproximando, de grandes desafios para a igreja. O mundo está entrando na igreja. Está transformando as características da igreja. As igrejas estão se tornando cada dia mais mundanas. E nós temos o desafio de sermos encontrados por Deus como os remanescentes fiéis. Amém. Como homens e mulheres que são apaixonados pela palavra de Deus. Amém. E isso só acontece quando é plantado na igreja. Não esse conhecimento, mas esse conhecimento aqui. O conhecimento da palavra. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amém?